Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço. Hoje vamos falar sobre as estratégias para a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Que estratégias as organizações podem adotar para que elas possam, portanto, tornar-se sustentáveis e assim garantirem uma longevidade e durabilidade das suas operações, onde quer que estejam. Não seria bom? Seria maravilhoso nós termos, portanto, organizações que conseguem sobreviver a diferentes desafios, mas para tal é preciso preparar-se, é preciso ter conhecimento, é preciso saber o que fazer, o que não fazer e é preciso que esta preparação comece hoje, ok? E hoje, neste vídeo, nós vamos partilhar, portanto, aqui algumas ideias que você pode rapidamente aplicar no seu projeto, rapidamente aplicar na sua organização, para que a sua organização, o seu projeto, seja realmente sustentável. Mas antes de nós irmos ao fundo deste tema, você já sabe que isto aqui é tradição neste espaço, não é? É tradição. Sugerir livros, portanto, lembre-se que na semana passada nós tivemos a ler este livro, o livro de Arthur Bender, o livro sobre personal branding. Espero que vocês tenham, portanto, lido este livro e gostado do livro, porque é um livro que ensina-nos como manter a nossa marca e como rigorosamente transformar aquilo que nós temos em algo credível para o mundo. E neste momento, nesta semana, eu queria, portanto, sugerir-lhes este livro, o livro Family First Entrepreneur, que é o livro do Steve Jobs, um livro que dá-nos aqui algumas dicas de como sermos empreendedores e, ao mesmo tempo, não perdermos de vista aquilo que é muito mais importante para nós, neste caso, a nossa família. Porque nós sabemos, quando estamos nesse mundo de empreendimento, empreendedorismo, nós enfrentamos grandes desafios de gestão de tempo, relacionamentos ficam com algum problema, porque nós temos que dedicar mais tempo ao nosso empreendimento e algumas vezes deixamos de lado aquilo que é muito mais importante, a nossa família. Então, lendo este livro, o livro de Steve Jobs, você pode aprender rapidamente sobre estratégias eficazes de como tornar-se um bom empreendedor e, ao mesmo tempo, ser um bom pai de família e não perder de vista tudo o resto que lhe é mais importante. Tenha, neste momento, uma ótima leitura. A questão de sustentabilidade é, de facto, um desafio que todas as organizações da sociedade civil em África, em Moçambique e no mundo continuam a enfrentar. E, infelizmente, muitas organizações continuam a morrer, continuam a desaparecer, porque elas não pensam de forma séria sobre esta questão de sustentabilidade. Sustentabilidade tem que ser um ponto que nós temos que pensar, não num ponto específico de crise da nossa organização ou num momento específico de crise do nosso projeto. Ela tem que fazer parte do nosso DNA. A sustentabilidade tem que fazer parte da nossa coluna vertebral, dentro da nossa organização, dentro do nosso projeto, desde o primeiro momento. Não podemos pensar na sustentabilidade como apenas um mecanismo que tem que ocorrer quando estamos em crises e aí começamos a pensar, então, como resgatar aquilo, como resgatar isto, como fazer, etc. Aí já pode ser muito tarde e, potencialmente, podes perder a tua organização e podes perder o teu projeto. Bem, claro, eu sei que não é isto que nós queremos, eu sei que não é isto que tu queres, eu sei disto. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, vamos olhar para os factos. Eu estava, nesta semana, a ler um artigo que foi, portanto, escrito pela Race and Philanthropy. Eles procuravam compreender, mais ou menos, aquilo que são os desafios enfrentados pela sociedade civil em África e eles identificaram 6 grandes desafios que a sociedade civil em África enfrenta. Um dos primeiros desafios que eles identificaram é que, neste momento, cerca de 90% da sociedade civil em África depende de financiamento externo. E isto tem tido uma tendência preocupante, quer dizer, em vez de nós diminuirmos esta tendência, há uma tendência das organizações da sociedade civil continuarem extremamente dependentes do financiamento externo. Na visão deste estudo, isto é algo extremamente perigoso. Eu também acho que é uma questão perigosa. A sociedade civil não pode, de forma nenhuma, estar completamente a reboque do financiamento externo. Este é o primeiro desafio. O segundo desafio é verificaram, portanto, a existência de sistemas de governação e de gestão dentro da organização bastante fracos e, portanto, a existência de recursos humanos não qualificados. Este é um desafio identificado. E o terceiro desafio foi a questão da existência de
uma espécie de um modelo regulatório bastante repressivo, em que as organizações da sociedade civil, em vez de serem, portanto, beneficiárias de um espaço aberto, livre, para fazer a sua atividade, elas sentem-se como se o espaço cívico estivesse a ser bloqueado pela lei existente nesse ou naquele país. Portanto, este é o terceiro desafio identificado para este estudo. E o quarto desafio tem que ver com a falta de transparência e credibilidade das organizações da sociedade civil. Quer dizer que, neste momento, o que o estudo verificou é que há muitas organizações, por exemplo, em África, que advogam certas coisas que elas próprias não são exemplos. Ali, por exemplo, dava um exemplo de organizações da sociedade civil que advogam em prol de boa governação, advogam em prol da transparência das finanças públicas, mas elas próprias não são exemplos disto. Quer dizer, elas advogam algo que não fazem. Se advogam pela boa governação, de um lado, elas não são exemplo de boa governação dentro da sua própria organização. E este desfazamento existente entre aquilo que as organizações defendem e aquilo que as organizações realmente fazem no seu dia a dia cria esta falta de credibilidade por parte da sociedade. O outro desafio identificado neste mesmo estudo tem que ver com a existência de fraca infraestrutura tecnológica. Quer dizer, as organizações de sociedade civil em África, muitas delas não têm uma estrutura tecnológica forte. E isto, obviamente, vai limitar toda a sua ação. E o último desafio, nesse caso eu disse que eram 6, o último desafio é, portanto, a domesticação das organizações internacionais não governamentais. O que está a ver é que nos últimos tempos tem-se verificado que as organizações internacionais não governamentais, elas vêm para um país determinado, acabam fazendo atividades que supostamente as organizações locais podiam fazer. Por exemplo, há organizações internacionais que trabalham em questões de saúde e, ao mesmo tempo, temos neste mesmo país organizações pequenas que também querem trabalhar na área de saúde, o que cria uma espécie de concorrência desleal entre a organização local e a organização internacional não governamental. Portanto, são estes desafios que as organizações enfrentam, mas atenção, isto aqui não é o fim. As organizações, querendo, elas podem muito bem reestruturar-se e desenvolver uma estratégia de sustentabilidade que lhes pode colocar mais ou menos à vontade para sobreviver longos e longos anos dentro da sua comunidade. E então, antes de uma organização montar a sua estratégia de sustentabilidade, é preciso fazermos aqui algumas considerações. A primeira consideração é que a organização tem que ter feito um estudo de necessidades. É preciso que tu conheças as necessidades, sobretudo, da comunidade onde vai atuar, as necessidades dos membros da tua organização, as necessidades de todos aqueles stakeholders que, direto ou indiretamente, vão provavelmente interagir com a tua organização ou interagir com o teu projeto. E só depois desta fase, a sua organização deve desenvolver um plano de negócio. O plano de negócio é, portanto, um documento que vai dizer como é que a organização vai atuar, em que mercado, que estratégias vai utilizar, quem são os potenciais parceiros, até que momento ele vai ter resultados, onde é que vai buscar dinheiro, como é que vai gerar dinheiro. Tudo isto tem que estar contemplado no seu plano de negócios. Depois de fazer o plano de negócio, então, é o momento de tu fazer aquilo que chamamos de análise FOFA. Okay? Análise das forças, das ameaças, das fraquezas, das oportunidades. Feito isto, é preciso também fazer um plano do que é fazível, o que não é fazível. E tudo aquilo que for fazível dentro das condições que a organização tem, então ela faz um plano de ação e diz que neste mês, a partir deste mês até o mês Y, eu vou fazer isto, isto, isto. E montas ali todo um sistema de controle daquele teu plano que vai ser, portanto, reportado mensalmente o progresso de execução das atividades que estão dentro do seu plano de ação. Ok? Então, estes são os primeiros passos antes de tu montares necessariamente uma estratégia de sustentabilidade. Ok? Indo, portanto, para aquilo que são as estratégias de sustentabilidade que a tua organização pode adotar, o que nós podemos dizer é que existem várias e, dependendo de que tipo de estratégia de sustentabilidade tu queres adotar, pode ser que os passos sejam diferentes. Mas aqui há passos comuns. Por exemplo, há estratégia de sustentabilidade, por exemplo, de empresa social. Já ouviu falar de empresa social? Como é que uma organização pode montar uma empresa social? A empresa social é uma espécie de um mecanismo que visa responder a um problema socialmente reconhecido através de provisão de um determinado produto ou serviço
para resolver aquele problema identificado e, ao mesmo tempo, gerar receitas para a organização e também beneficiar, por exemplo, a classe menos favorecida. E aqui em Moçambique nós temos um bom exemplo de uma empresa social, lembro, por exemplo, da Big L, uma empresa social que está em Moçambique a atuar. Temos também a Mozambique, que é uma outra empresa social, e as organizações da sociedade civil, elas podem, querendo, pensar numa estratégia de como desenvolver esta empresa social para que possa gerar dinheiro extra e, desta forma, portanto, financiar as suas operações, os seus projetos e garantir-te um pouco mais de independência nas suas operações. Existe, por exemplo, também a estratégia de crowdfunding. Crowdfunding é um outro mecanismo utilizado por organizações de sociedade civil. No mundo já se utiliza isso muito, que é uma espécie de financiamento coletivo em que tu colocas um determinado projeto num site e solicitas que as pessoas apoiem aquele teu projeto num determinado período de tempo a um valor específico. Então, todas as pessoas que se identificarem com o seu projeto, elas podem ir naquele site, fazer a doação e assim você, portanto, garantir portanto, a possibilidade de implementar o seu projeto com o financiamento coletivo. Essa também é uma das estratégias de sustentabilidade. E temos igualmente a estratégia de recuperação de custos, que é uma estratégia que tem sido utilizada sobretudo pelas fundações ultimamente. Quando elas vão financiar um projeto, elas, para garantir a sustentabilidade do projeto, solicitam que a organização concorrente também participe como parte do fundo. Isto é uma também das estratégias de sustentabilidade, neste caso para um projeto, ou mesmo para o estabelecimento de uma associação, depende muito de qual linha de financiamento se está a tratar neste caso. Okay? E existem, à semelhança destas, várias estratégias de sustentabilidade que a tua organização pode e deve adotar para que possa sobreviver por muitos e muitos anos. Independentemente da estratégia de sustentabilidade que tu e a tua organização queiram seguir, é importante que vocês tenham, no mínimo, estes princípios. Quais são? O primeiro princípio é que tens que ter uma estratégia de atuação holística. Quer dizer, que não pode ser uma organização inflexível. Tem que ser uma organização flexível, uma organização que acompanha as mudanças do seu tempo, uma organização capaz de inovar os seus serviços e recolocar-se e reposicionar-se sempre que a demanda do mercado assim o exigir. Crie uma comunidade. Esta é uma prática muito importante. Crie uma comunidade de embaixadores, uma comunidade de apoiantes que apoiam a sua causa, embaixadores que podem usar o seu conhecimento, o seu recurso, o seu tempo para o crescimento da sua organização. Crie uma marca na internet. Crie uma campanha de marketing que vai fortalecer a sua marca na internet. Não seja uma organização, por exemplo, que atua sem uma estratégia por detrás. Tem que sempre ter uma estratégia de onde é que você quer chegar quando faz certas coisas. Uma organização não pode aparecer na internet sem qualquer estratégia. Ela tem que ter, sim, uma estratégia desenhada do porquê que ela está a aparecer, porquê que ela está a comunicar-se como se está a comunicar e porquê que ela está a atuar como está a atuar. Portanto, esta consistência regular de como tu vais aparecendo na internet vai criar aqui uma espécie de identidade, uma espécie de marca, uma espécie de intimidade entre a tua organização e o público que te segue. E outra questão aqui, é preciso que trabalhe sem parceria. Não trabalhe sozinho. Nunca trabalhe sozinho. Quando estiver a fazer um projeto, se puder se unir a uma outra organização que tenha forças e valências que tu não tens, seria uma ótima abordagem para a sua sustentabilidade. O que podemos depreender até aqui é que a estratégia de sustentabilidade para as organizações de sociedade civil, ela não pode ser vista como se fosse uma receita pronta para executá-la, ou seja, como se fosse uma receita de bolo em que tu, portanto, segues os passos e lá tens o bolo. Não. Ela tem que ser feita de acordo com o contexto onde a organização está a atuar. Por isso, nós, neste momento, vamos deixar aqui a lista de todas as estratégias existentes no mundo, estratégias de sustentabilidade, e vamos pedir para que você escolha qual é a estratégia de sustentabilidade listada aqui, qual delas, nesse caso, você gostaria que nós pudéssemos falar em profundidade, em detalhe. Você tem o garfo e a faca, você é que decide o tema da próxima semana. Qual destas estratégias temos que nós falar em profundidade na nossa próxima sentada aqui neste espaço? Mas antes de irmos embora, por favor, recordem-se de ler o livro
The Family First Entrepreneur, o livro do Steve Jobs, que nos pode ajudar a conciliar o nosso lado empreendedor e o nosso papel dentro da família. Como conciliar essas duas coisas? As respostas estão no livro do Steve Jobs, o livro The Family First Entrepreneur. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima semana. Escolha o tema com cuidado e vamos ver aqui nos comentários. E aquele tema que tiver mais comentários será, portanto, o tema da nossa próxima sentada. Adeus.